Aos Tessalonicenses ou Tesloniquiabet, capítulo 1. Paulo, Silvano e Timóteo, a escola de Jesus em Tessalônica, no Criador, nosso Pai e Senhor, Jesus Cristo. Ele abre a carta, segunda, exatamente como abriu a primeira, e a data dessa segunda é um pouco depois da primeira, não muito tempo depois. A vocês, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Tanto o prólogo quanto o epílogo, graça, não é uma saudação formal, não é uma solenidade, nunca foi, nem liturgia. Graça não é um cumprimento cristão, graça é uma marca, é uma contraposição ao sistema religioso, ao sistema político, à mentira, ao engano. A primeira Bíblia, que era fraca porque fortalecia o ego, a vaidade, a vingança. Você que está me assistindo e que ainda está na tomada do olho por olho e dente por dente, se alguém te faz mal, você vai lá e revida, né? E paga o mal com o mal. Se você ainda é olho por olho e dente por dente, talvez você nunca nem sequer teve autocrítica para perceber que você faz isso na sua vida. Muitas pessoas nem sequer nunca enxergaram, porque isso não é ensinado em templo algum. Não é ensinado, é ensinado autoajuda, vitorismo, massagem. Então, observe bem se a tua vida não é olho por olho e dente por dente. Porque se a tua vida é olho por olho e dente por dente, você não conhece a graça. A graça é perdão, é sempre uma nova chance. Fraternidade. Sempre agradecemos ao Criador por vocês, pois a fé e o amor de vocês evoluem, crescem cada vez mais. Sabendo disso, nós, professores, temos orgulho de vocês diante das demais escolas. A escola de Tessalônica é um exemplo, assim como Filipos. Pois vocês sempre foram constantes, firmes na fé, nesta fé. Vocês lembram que fé, no livro de aos Romanos, é o cumprimento de todas as promessas da primeira Bíblia. Isto é, fé é o próprio Jesus Cristo, porque todas as promessas se cumpriram nele. Aí ele diz, vocês estão constantes e firmados nesta fé, mesmo sendo perseguidos e mesmo sendo crivados. A tua Bíblia diz atribulados, que é o mesmo que crivados. Então vê, que perseguição é essa? Nós vimos na primeira carta que a perseguição era do sistema religioso. Quem lembra da primeira carta? Quem assistiu os 2 graus com a primeira carta? Vocês lembram que os judeus legalistas perseguiram Paulo quando ele esteve em Tessalônica? Que ele teve que fugir? A situação foi terrível. Nós vimos isso em Atos, Macelerrim. Quem lembra? Judeus, bíblias, legalistas, religiosos, preconceituosos, julgadores, condenadores. Aí ele diz assim, as perseguições e o crivo da vida, olha que lindo isso. Esse aqui é um texto de Paulo para você guardar para sempre. Mais uma vez, um texto aí na sua Bíblia, visto em qualquer tradução. Não precisa ser a tradução original, Codex. Pegue a sua Bíblia, analise esse texto e veja tudo que o Ex ensina. Tudo que eu tenho ensinado para vocês, tudo está exatamente aqui nesse texto. Olha aqui, ó. As perseguições e o crivo da vida são provas do justo juízo do Criador, que faz assim para saber se somos considerados dignos do seu reino. Pois para entrar no reino é necessário crivo, é necessário sofrer. Viu isso? Revelare. Onde está aqui a graça? Porque quando você faz teologia, você aprende que graça é favor imerecido. Não é assim? Pergunta para 9 a cada 10 cristãos, eles vão responder
favor imerecido, porque é o clichê. É o que se responde como batatinha quando nasce e esparrama pelo chão. Ninguém nem sequer foi ao original para entender o contexto holístico do que é graça. Por acaso vocês sabem o que é graça? Quem aí é ex e sabe o que é graça? Olha aqui, onde está aqui a graça? Me responda, onde que está a graça nesses textos aqui, hein? Favor imerecido. Diz para mim. Onde que está? Por quê? Porque aqui está dizendo o seguinte: sem obediência, sem responsabilidade e trabalho, não tem reino. Vê, Paulo afirma claramente que devemos sofrer. Sabe qual deveria ser a pregação em todo culto, missa, liturgia de igreja? Contra o ego, contra o terceiro e poder. Porque o ego todo dia está presente. O dia que você não ouviu o Akel pregando contra o teu ego, que você não assistir nenhum videograu do Akel falando contra o teu ego, e você não ligar nenhum outro mestre que fale contra o teu ego, você morrerá. Eu posso assistir o Caio Fábio aqui, eu posso assistir o pastor fulano, o padre ciclano, eu posso ver esse filósofo aqui, eu posso ver esse escritor, você pode ver quem você quiser, mas eu pergunto, eles pregam contra o ego? Porque se você não assistir uma pessoa pregando contra o teu ego todo dia, não tem como vencê-lo. As perseguições e o crivo da vida são provas do justo juízo do Criador, que faz assim para saber se somos considerados dignos. Por que Ele nos criva? Por que Ele envia o mal? Ele envia o mal para saber se somos considerados dignos do seu reino. Pois para entrar no reino tem que provar para Ele que você é digno. Cadê a graça da teologia? O Criador, trará um grande crivo ao mundo para pagar o mal que os que lhe atribularam merecem. Isto é justo. Você sabia que Paulo estava aqui vaticinando o micro-apocalipse? Um pouco depois dessa carta, 16 anos, 14, 12 anos depois dessa carta, quando os zelotes tentaram tomar o poder dos romanos e culminou naquela grande guerra contra Jerusalém, que destruiu Jerusalém nos 70 depois de Cristo. O microapocalipse. Quem já colou o grau? Coloca aqui para nós o link no chat ao vivo, e no chat gravado, do micro e macro apocalipse. Quem não entende isso não consegue entender as coisas. Ou colhe os graus sobre Yohanan Moshe, Marcos 13, Lucas 21 e Mateus 24. Olha isso, o Criador trará um grande crivo ao mundo, e ainda virá um grande, o macro crivo já foi em 70 depois de Cristo, mas virá um macro apocalipse ao mundo e não só a Israel, para pagar o mal que os que lhe atribularam, aqueles que o mataram. Veja, é o mesmo engano. Olha aqui comigo, preste atenção, se não fizer silêncio você não aprende, olha aqui. Eles dizem assim, Jesus morreu por amor, por nós, por graça. Segundo erro, a graça é o favor imerecido. Qual é a verdade? A verdade está aqui, ó. Logo depois, 40 anos depois da cruz. Escreva aí, 37 anos depois da cruz. 37 anos depois da cruz. Olha isso aqui. Eles dizem que Jesus morreu só por amor. Ah, é? Então me explica por que Jesus disse que não ia ficar pedra sobre pedra e 500 judeus foram sacrificados por dia, segundo Flávio José, 70 depois de Cristo. Tudo foi queimado até o Monte das Oliveiras. Deus vinga ou não vinga? Deus se ira ou não se ira? Você não conhece Deuteronômio 28? A graça é favor imerecido. Então por que Paulo está dizendo aqui que mesmo aqueles que receberam a graça em Tessalônica tinham que merecer? É no crivo, é no não, é na dor, é no sofrimento que você prova se é digno de entrar no reino.
Então, peraí, a teologia toda está errada. Não tem graça irresistível. E nem tem arminianismo ameaçador. A verdade é uma só. A graça nos abriu a chance, a porta aberta ao lado, a possibilidade de sermos salvos. Mas para chegar lá é com dor. E ele vai vingar. Ele é o vingador. O Criador trará um grande crivo ao mundo para pagar o mal que os que lhe atribularam merecem. Isso é justo. Assim como dar a vocês o reino, o descanso eterno, o jardim do Éden, o alívio, vocês e nós, os que aqui no mundo foram atribulados e crivados e venceram o mundo. Olha só. O Senhor Jesus aparecerá nos céus, juntamente com suas manifestações, teofanias, epifanias angelicais, angelofania, seus anjos, que é o mesmo que ministros, espíritos, aparições, mensageiros. Por quê? Porque está vindo para trazer uma grande mensagem ao mundo, com todas as suas 72 emanações, sefirotes, energias, espíritos, anjos. Para você entender isso, você tem que estudar a Bíblia toda. Você tem que ver desde Gênesis 6, Gênesis 8, Gênesis 10, Gênesis 11, para você entender o que eles são, quem eles são, como Deus se manifesta de forma plural, como ele falou em Colossenses 3 e 4. Com muito fogo. Escute, Jesus voltará da mesma forma que subiu, mas ele voltará com batismo de fogo. Com fogo. Esses anjos todos aparecerão poderosamente, manifestações dele com fogo. Você pode imaginar 72 manifestações em volta dele? Você pode imaginar 36 à esquerda, 36 à direita com muito fogo, e ele no centro descendo, e todos os olhos vendo ele com muita luz e chamas flamejantes. Revelarem. Aqui nesse versículo original aparece o termo apocalipsis, que tem o mesmo significado de revelare e ex, como nós falamos no grau. O que é filosofia ex? O que significa? No sentido de descobrir, aparecer e desvendar. Entenderam? Paulo continua. O Criador punirá todos que fizerem o mal e todos que não obedeceram à verdade do Senhor Jesus Cristo. A pena deles será a inexistência eterna. Olha o que nós temos dito sobre holograma, sobre pseudoexistência, sobre crivo. Pois estarão separados, há um abismo entre eles e Cristo, que é a vida eterna. Só Jesus traz vida eterna e ressurreição. Pois estarão separados da vida do Senhor Jesus Cristo. Aqui, o original pode estar falando da matéria que inexiste, e aí não vai ganhar um novo corpo, vai ser imortal, vai ficar reologramando, mas não tem um novo corpo, não pode ressuscitar, porque o primeiro a ressuscitar é Jesus Cristo, o segundo Adão, e só através de Jesus Cristo é que você pode receber um novo corpo, ser transmutado ou ressuscitado. Então você é imortal, mas fica reologramando. Ou aqui pode estar falando da inexistência eterna daqueles que tão mal são, que nem reologramação vai adiantar, nem recrivo, nem repescagem. Não tem Sheol, nem Sheol. Nem o Sheol vai resolver, porque eles vão direto para a inexistência. O protótipo não deu certo. Essa separação e juízo acontecerá na sua volta. Ele será glorificado por todos nós. Conscientes disso, nossa oração é sempre para que vocês sejam merecedores de chegar no reino. Escreva aí, tem que ser merecedor. O Criador é meritocrata, mas não é que nem você, não, que pensa que sabe se vingar, que pensa que sabe fazer justiça, que faz olho por olho e dente por dente. Não, você faz isso com ego, você faz errado, você não conhece a graça. O Criador sabe a medida certa de se colocar altruisticamente no lugar do ser humano. Ele sabe a potência, a verdade relativa, a potência relativa, a capacidade relativa de cada ser humano, de cada psique, de cada alma, de cada intelecto, de cada consciência. Nossa oração é para que vocês sejam merecedores de chegar no reino através do quê? Como é que chega no reino?
através do trabalho de fé e de amor uns pelos outros. Ei, o Espiritismo está certo. Não se compra a salvação, não se compra a graça com caridade. Não se compra a Deus fazendo caridade. Mas uma coisa é certa, não tem como entrar no reino sem caridade. Mas é amor mesmo. Amor. Amor. Sabe por quê? Caridade não é só as nossas manifestações com roupas, camisas, ação social, trabalho voluntário. Não. Isso também é caridade. Caridade é você pagar corretamente os seus funcionários, como ele falou na primeira carta aos Tessalonicenses. Caridade é no mesmo contexto que ele falou, do pai com o filho, do filho com o pai, do esposo com a esposa, da esposa com o filho. É um relacionamento de família, um relacionamento de irmãos, um relacionamento de amizades. Todo tipo de relacionamento. Todo tipo de discrepância. Deus criou raças já para ser o crivo. Deus criou etnias para ser o crivo. Deus possibilitou nações com idiomas diferentes. Eia, desçamos ali e confundamos os homens. Deus criou idiomas e nos fez uma grande confusão para que haja um grande problema, um grande caos, um grande crivo. Deus criou sexos diferentes, gêneros diferentes. Deus criou a desigualdade social no mundo. Deus criou todo tipo de possibilidades de discrepâncias e abismos entre os seres. E é no meio disso que Ele quer saber se você é merecedor, se você é digno, se você tem fé e amor. Mas não é amor, caridade, não. É amor o tempo inteiro. É no relacionamento o tempo inteiro. Você pode cair, mas tem que se levantar. Você pode errar, mas tem que esquecer. Você tem que corrigir seu erro e não errar mais. E se errar de novo, prometer não errar mais, até que evolua e não erre mais. Tem que ser bom. Tem que ser do bem. Em tudo. Tem que ser Cristo. E é o que ele vai dizer agora. É assim que o nome de Cristo será honrado em vocês. O nome de Jesus não é fórmula. O nome de Jesus não é autoridade espiritual. O nome de Jesus, quando Paulo fala, nós explicamos isso nos graus anteriores, quase nenhum cristão sabe disso, é ser Ele. Seu espelho, seu reflexo, sua imitação, sua referência. O que é ser cristão? Quem é teu mestre? Aí ele diz, é assim que o nome de Cristo será honrado em vocês, quando vocês tiverem amor. E vocês em Cristo através da sua graça. Aqui termina aos Tessalonicenses capítulo 1. Aos Tessalonicenses ou Tesloniquiabet capítulo 2. Fraternidade de Tessalônica. Quanto à volta de nosso Senhor Jesus Cristo e ao nosso reencontro com Ele, pedimos que vocês não se entristeçam. Estava acontecendo 2 problemas em Tessalônica. Sem o conhecimento ideológico, teológico, escatológico, histórico, social, político, cultural, geográfico, você nunca vai entender Bíblia. O que estava acontecendo em Tessalônica? 2 problemas. Primeiro, estavam dizendo que Jesus já veio. E existia um outro grupo. Segundo, o grupo que achava que Jesus estava por vir e tinha que estar preparado. Aquela conspiração exacerbada, aquele desespero para um Jesus que vai vir a qualquer momento. Está voltando, breve virá. Está voltando. Então eu quero que você escreva aí. Eram 2 problemas em Tessalônica. Escreva aí. Os que achavam que Jesus já veio e os que achavam que Jesus ia voltar já, agora. Ei, preste atenção. Prestem atenção. Olha o que eu vou dizer agora. Sabe o que estava acontecendo em Tessalônica? A mesma coisa que está acontecendo hoje. A Igreja Católica e algumas ramificações preteristas que acham que tudo já aconteceu. Tem até desigrejado preterista que acha que tudo já aconteceu. E os outros conspiradores, breve virá. Jesus está voltando hoje. É hoje, ele pode voltar hoje. Ele não vai voltar hoje, querido. Não, hoje ele não volta.
Hoje, a qualquer momento a trombeta soará. Não, hoje ele não volta. Como é que você tem certeza disso, Áquil? Porque tem que acontecer algo antes. E é isso que Paulo estava ensinando. Dois extremos. Então Paulo está combatendo a dualidade. Paulo está combatendo os dois extremos que estavam acontecendo ali, inclusive de pessoas falsas, que chegavam ao ponto de ter mestres que usavam o nome de Paulo para fazer cartas. Isso já aconteceu no Ex, aliás, acabou de acontecer essa semana, gente que usa o meu nome para fazer coisas. Então, olha só, vê aí, Fraternidade Tessalônica, quanto à volta de nosso Senhor Jesus Cristo e ao nosso reencontro com Ele, pedimos que vocês, primeiro, não se entristeçam, segundo, nem se desesperem. Você pode colocar isso? Sábio dá valor a cada iota. Então vamos lá. Coloca assim, ó. O grupo que se entristece e o grupo que se desespera. Você tem que entender que o original não tem vírgulas. Então, os versículos foram divididos de acordo com o que eles quiseram. Mas muitas vezes, o que foi dividido na tua Bíblia como um versículo, são 2, 3, 4, 5 versículos. Foi mal dividido. Colocaram tudo no versículo, o versículo ficou muito grande e você não consegue entender ele. Na verdade, eram para ser vários parágrafos. Está entendendo? Um versículo era para ser vários parágrafos. Então, assim, Paulo está dizendo assim, ó, não se entristeçam, nem se desesperem. O grupo que se entristece é aquele que diz assim, então Jesus já veio. Ah, entendi, a interpretação é essa. Então já entendi. Então Jesus já veio. Então não vai voltar mais. Então o reino é espiritual. Então isso aqui é o reino. Ah, o templo espiritual é tudo espiritual. Ah, então não vai ter nada literal. Ah, estavam tristes. E o grupo desesperado? O grupo desesperado ele está voltando, ele está voltando. Afobados, afoitos, ansiosos, conspiracionistas, exagerados, fundamentalistas. Jesus está voltando, vai voltar, vai voltar, vai voltar. Calma, não é assim, não funciona assim. A verdade está no equilíbrio. Não se entristeçam, nem se desesperem tão facilmente, mesmo que seja por pregação ou vidência. Olha isso. Mesmo que seja por pregação ou vidência. Aí na tua Bíblia está profecia. Mas é muito mais que isso. Foi traduzido profecia e você não entende. Paulo está falando, sabe do quê? Paulo está falando o seguinte. Não deixa ninguém fazer pregação, ensino errado, não. Que Jesus já veio ou que ele está voltando já. Ele está voltando agora. É agora. Não. Nem videntes. Ah, eu tive um sonho. Ah, eu vi uma visão. Vocês lembram da carta aos Colossenses? Eu vi um anjo. Eu sonhei. Estava cheio de gente. Eu sonhei. Ah, eu vi. Nada disso. Chegaram ao ponto, Paulo dizendo, de escrever falsas cartas em meu nome. E em nome de outros professores, que pode ser aí Timóteo, Tito, Luca, Silas, Barnabé, dizendo que Jesus Cristo já voltou espiritualmente e que o reino já está entre nós. Olha isso. Olha isso. Vocês estão dando valor aqui ou não? Incrível. Esse texto está aí na tua Bíblia. E mesmo assim, hoje, nós temos mais de 500 milhões de cristãos preteristas que acham que tudo é espiritual e que tudo já se cumpriu. Vocês sabiam disso? Vocês sabiam disso? Eles pegaram minha primeira carta enviada para vocês e interpretaram errado. Não permitam ser enganados por ninguém. Nunca, em hipótese alguma, de maneira nenhuma.
pois, antes do reino chegar, antes de Cristo voltar, primeiro, os judeus devem aceitar o seu Messias. Olha o original. Antes do reino chegar, antes de Cristo voltar, primeiro, os judeus devem aceitar o seu Messias. Entendeu? Quem é que tem que vir antes? Que é o mal encarnado. Jesus é o filho do bem. Esse que virá é o filho do mal. Jesus é a destra mão direita de Deus. Esse que virá é a mão esquerda de Deus. Jesus é a luz do mundo. Esse que virá são as trevas do mundo. Jesus é a verdade. Esse que virá é a mentira. Jesus é a visão. Esse que virá é a ilusão. Jesus é o amor. Esse que virá é o ego encarnado. Jesus é o perdão. Esse que virá é vingança, ódio, caos. Jesus é paz, esse que virá é guerra. Jesus é o caminho, esse que virá é o descaminho. E o que é descaminho? Apostasia. Se Jesus é o caminho, Paulo está fazendo uma dobradinha. Escreva aí, dualidade. O que é dualidade de Jesus? Se Jesus é o caminho, a verdade e a vida, quem é o anti-Messias, Machia, Cristos? Quem é o contrário? Quem é a dualidade de Cristo? Inverta a pirâmide aí. Jesus é o delta para cima. O que é delta para cima? Jesus é Dalat, a porta, o triângulo. DD, Dalat, Vav, Dalat, Davi. Vocês não conhecem Maguen Davi, não? Isso aqui, o que é isso aqui? O que é isso aqui? Não é o topo da pirâmide, não é o santo dos santos, 10 por 10 por 10? Não é o templo de Salomão, não é a consciência, não é a Sefirot, não é tudo? Não é a pedra angular? Então, quando você inverte a pedra angular, se Jesus é o caminho, a verdade e a vida, quem é o anticristo? Qual que é o contrário de caminho, verdade e vida? As três pontas da pirâmide. Qual que é o contrário? Matar, roubar e destruir? Sim, é o que todos os mercenários em nome de Deus fizeram. E é o que este homem fará como retribuição ao que eles fizeram. Como eles sempre usaram o nome de Deus para roubar, matar e destruir, agora o próprio Deus vai enviar para eles roubo, morte e destruição. Vocês entenderam? O mal encarnado, o filho do mal. Esta é a apostasia, ou seja, descaminho, despropósito, ou seja, afastamento. O que é apostasia? Apostasia é afastamento pleno do caminho do Criador e Senhor Jesus Cristo. Entendeu? Mal encarnado se revelará, o Messias tão aguardado pelos judeus sentará no terceiro delta templo, afirmando que ele é Yahvé, Iá, Yahul, Jeová, Javé encarnado, o Deus da primeira Bíblia, Tanar, Torá, Pentateuco em carne. Ele se revelará acima de todas as religiões, islamismo, cristianismo, judaísmo, as três religiões, outro delta, filhos de Jerusalém, e acima de tudo que os homens consideram como santo, como canônico, como sagrado, ele será mais importante do que qualquer santo, do que qualquer imagem. Ele se colocará acima de qualquer utensílio santo, sagrado, cidade santa, Bíblia santa, pois ele se revelará sendo o próprio Deus dos judeus, e os judeus aceitarão. Vocês lembram dos meus ensinamentos sobre isso? Paulo está dizendo, eu ensinei vocês muitas vezes sobre isso. O tempo ainda não chegou, mas no tempo devido, o Messias dos judeus virá,
E em seguida, só depois que o Messias falso dos judeus chegar e for aceito, só depois, logo em seguida, voltará Jesus Cristo. Portanto, enquanto nós não olharmos a trindade, a tríade, o delta que virá aí, Moisés, Elias, para fazer contraposição ao antimessias e o antimessias que é o Messias dos judeus, não se preocupem. Primeiro ele tem que chegar. O afastamento da verdade já está acontecendo. E quando este afastamento for pleno, então, quando é que vem Jesus? O que o detém? O anticristo. Quem lembra desse grau que eu falei, o que o detém? Que tanto é falar desse clichê, o que detém, o que detém. Ah, é o Espírito Santo. Arrebatamento rápido, nada disso. Nada disso. Nem Enoque, nem Emmanuel Macron, nem Jesus é cavalo, nem Jesus não existiu, é um ser, um personagem da Igreja Católica. Tudo isso aí que os visitantes estão escrevendo no chat, todo mundo perdido porque não ouve quem tem dom. Vocês todos. Vocês têm que ouvir quem tem dom, senão vocês vão fazer uma confusão na vida de vocês. Vocês já estão num bom caminho, estão aqui. Escute. Primeiro tem que vir a apostasia. Quando ela chegar no seu máximo, ela encarna em um homem. Encarnou em um homem, e agora é a sexta que encarna. As trevas. Depois que encarnar nesse homem, só então, logo depois, vem Jesus, o Cristo. Entenderam? Então vamos lá, vamos fazer a tríade. Olha que ensinamento impressionante de Paulo. Shaul. Paulo vai dizer assim, ó. Primeiro, a apostasia. O que é apostasia? É descaminho. Afastamento total da verdade. Nós já estamos nisso. Nunca houve tanto ego no que chamam de cristianismo, islamismo e judaísmo. Nunca houve tanto mamão, dinheiro, interesses. Cada família tem seu ego, seus interesses. Ninguém cede nada. Então aqui. Depois vem, quando chegar no cume, no pleno, no alcantil, no máximo, no completo, quando completar o afastamento, então vem a apostasia em carne. Escreva aí. O anticristo, o Messias dos judeus, é o afastamento do Criador em carne. Mas por que é o afastamento em carne? Porque olha isso aqui. O meu delta está para cima ou está para baixo? Olha o que está fazendo aqui. Ó. Olha o converter. Olha a metanoia para o mal. O mundo fez isso aqui. Ó, Jesus encarnou em um homem. Jesus estava aqui, não estava 2000 anos atrás? Aí Jesus saiu e começou a fazer assim. Ó. Olha o que a humanidade começou a fazer. Anos 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Ah, aí, ó. 1000. Olha o delta aqui. 1000, 1500. Entendeu? Olha só. Aqui, ó. Vou fazer assim. Aqui. Aqui, ó. Aqui. 1500. Aí vem. 1600, 1700, 1800, 1900, 2000. 2 dias depois, Oséias 6:2. O que é afastamento pleno? Significa que o hexagrama está virado. A ampulheta virou completamente. Significa que o delta que estava para cima, Jesus, foi tão esquecido, tão esquecido, tão esquecido, tão esquecido. Entenderam? Vocês estão entendendo? Estou fazendo isso aqui para vocês entenderem. Metanoia. É a metanoia do mal. É a desconversão, ou a conversão ao mal. É como o sol. Olhe para o sol. Quando ele completa o ciclo de 12 horas certinho,
você tem dias, você tem trevas, você tem noites, você tem dia e noite. Quando completar o ciclo, você tem apostasia, isto é, acabou a luz. Nós estamos no final da sexta-feira. Nós estamos no final do dia. Quando é que anoitece? Às 6 ou às 7. Depende do horário. Vamos colocar que seja 6 horas, como os judeus colocavam as vigílias. Então nós estamos em 5h30, 5h45, 5h50. Só tenho mais um pouquinho de luz no pôr do sol. Respondam para mim, vocês alunos que são humildes e estão em silêncio agora. Responda para mim, vocês que estão em silêncio. Escreva no caderno, responda você aí. Ó. Diga para mim, você já observou o pôr do sol? Quando você observar o pôr do sol, você tem o prazer de ver o sol dar seu último raio. É isso que nós estamos vivendo. Quando chegar as trevas, aí a apostasia encarna. O homem da noite encarna. Nós já estamos quase lá. O afastamento da verdade já está acontecendo. E quando este afastamento for pleno, então o anticristo, que é a apostasia encarnada, se revelará. Mas pouco tempo depois, o Senhor Jesus Cristo voltará e o destruirá com o sopro da sua boca. Quem lembra do vídeo grau que eu falei sobre Cristo e Anticristo? Que é o hexagrama. Os dois triângulos se encontrando e se confrontando como dia e noite, na troca de turno, na troca de vigília de 6 para 6. De 6 para 6 horas e 1 minuto. A luz está chegando, a aurora. Vamos colocar aqui que a aurora começa às 6 da manhã. Quando o sol dá o seu primeiro raio. Paulo usa a metáfora, em vez de raio do sol, Paulo usa a metáfora assopro. O assopro da boca dele ilumina as densas trevas. É o fim do crepúsculo. É o fim do mal. Entenderam? Ele virá para crivar os judeus com todo poder. Quem é que vai enviar o anticristo? Ah, Deus não é mau, não. Você ainda não entendeu a dualidade. Por que tanto ego, hein? Contra a verdade nada se pode, meu querido. Você acha que eu não queria pregar aqui nuvens fofinhas para fazer carícia no seu ego? Mas não é assim, não. Não é assim, não. A verdade é a verdade, ela está acima de mim. E eu tenho que pregar a verdade. Então vê isso aqui. Ele virá para crivar os judeus com todo o poder. Quem virá? Realizará sinais e maravilhas. Então vamos lá. Quem detém o anticristo? Melhor, quem detém Cristo? O anticristo. E quem detém o anticristo? O tempo da apostasia. Tempo 5h50, 5h51, 5h58, 5h59, 6 horas. 18 horas. Quem está dando valor aí? Com todo respeito e humildade, mas procure esse estudo em 1000 vídeos, 1000 denominações. Vocês estão ganhando isso aqui de graça. Compare com todos os outros estudos e vê onde tem coerência. Diz para mim onde tem coerência. Olha aqui, preste atenção. Primeiro, escreva assim, vamos escrever o delta, vai lá. Escreva assim, ó. Escreva assim, ó. Quem detém Cristos voltar é o anticristos. E quem detém o anticristos é o tempo, o ciclo que tem que fechar e dar 18 horas, dar as trevas, você entendeu? Ele virá para crivar os judeus, com todo o poder realizará sinais e maravilhas. Misticismo, não é o que o povo quer? Não é o que o povo quer? Não é o que o povo queria nos dias de Jesus? Interferência, privilegismo, cura, exorcismo, prosperidade, pão, água. Não é o que o povo queria 40 anos no deserto? Não é o que o povo quer? Tudo é o melhor. Eu quero um filho maravilhoso, sem deficiência. Eu quero um genro maravilhoso. Eu quero uma mãe maravilhosa. Eu quero um vizinho maravilhoso. Eu quero uma nora maravilhosa. Eu quero
uma casa maravilhosa, eu quero os móveis maravilhosos, eu quero o automóvel maravilhoso, eu quero tudo bonito, tudo perfeito, sem defeito, sem problema. Eu quero tudo na minha vida do melhor. Eu quero dinheiro, eu quero o melhor emprego, a melhor formação, o melhor status, eu quero a melhor igreja, o melhor grupo, tudo do melhor. É o que as pessoas querem. O ego é assim, por isso que o ego tem que ser combativo. Então escuta, ele virá para crivar os judeus com todo o poder, realizará sinais e maravilhas. Por quê? Como é que se engana alguém? Com verdade ou com mentira? Como é que se ilude alguém? Como é que se engana alguém se não é com sinais? Hã? Já tem 700 milhões de místicos no mundo cristãos. Fora todos os místicos de outras religiões que se passam de 5 bilhões de pessoas, todas atingidas por misticismo. Até ateu, até agnóstico é atingido pelo misticismo. Imagina este homem realizando sinais e maravilhas para enganar os judeus e cristãos com apoio da mídia, da grande imprensa que é do judaísmo. Hã? Este vai vir em seu próprio nome. Esse vai dar o que você quer. Ei, judeu messiânico que me assiste, judeu nazareno, judeu ortodoxo, você ateu, agnóstico, escute aqui. Ele vai dar tudo o que vocês querem. Ele vai falar tudo o que vocês querem ouvir. Vocês que rejeitaram Jesus porque ele disse: trago pai contra filho, filho contra pai, porque trago a verdade e a espada. Ei, vocês que rejeitaram Jesus porque ele não foi político, porque ele não deu o templo, porque ele não deu apoio político, porque ele não deu o que vocês queriam, não se preocupem. Vem aí em breve um Messias que vai dar tudo o que vocês querem. Vocês estão entendendo? Ele vai dar o que vocês quiserem. Ele virá para crivar os judeus com todo o poder. Realizará sinais e maravilhas para enganar os judeus e cristãos com o intuito de agremiar a palha, revelar os maus e constranger os bons que serão enganados por pouco tempo. Os judeus que só vão reconhecer que erraram, que aceitaram o Messias errado e rejeitaram o Messias certo. Escreva aí. Aceitaram o Messias errado e rejeitaram o Messias certo. Então, como são palha, serão agremiados, serão ajuntados. Ele usará todos os métodos para enganar os judeus e os cristãos, muçulmanos também. Mas aqui os muçulmanos ainda não existiam, como são hoje, só 7 séculos depois. Por isso não foi colocado aqui. Ele usará todos os métodos para enganar os judeus e os cristãos que rejeitaram o amor à verdade, que não amaram o caminho à verdade. Eles rejeitaram o único caminho que os poderia salvar. E caminho aqui é antagônico à apostasia. Se você rejeita o caminho, o que é que você tem? Mentira, descaminho, despropósito, avon, iniquidade. Por isso que na tua Bíblia está iniquidade, o homem da perdição, perdição, ruína, pecado, filho do pecado, iniquidade e avon. É descaminho, é tudo igual, é apostasia. Entendeu? Mas aqui eu aceitei Jesus, grau 145 para você. Colhem aqui para eles assistirem. Eu aceitei Jesus, você aceitou qual Jesus? De Constantino, Lutero, Calvino, Daniel Berg, Gunnar Ving, Franciscon,
Malafaia, Valdemiro, Macedo. Qual Jesus você aceitou? Do Papa Francisco, do Benny Hinn, do Billy Graham? Qual Jesus você aceitou? O original ou o de hoje? Que é esse anel aqui já virando, já terminando de virar. Um Jesus do ego, do terceiro poder, da matéria. Por terem rejeitado a verdade. Tem dualidade ou não tem? Por terem rejeitado a verdade. E quererem o ego e a ilusão. Deus enviará o mal encarnado com poder sedutor da primeira serpente. É a primeira serpente em carne. O mesmo Deus que deixou a serpente entrar é o mesmo Deus que deixará o anticristo. Aliás, quem é o anticristo? Por terem rejeitado a verdade e quererem o ego e a ilusão, Deus enviará Satã. Deus enviará o mal encarnado com poder sedutor. Você pode escrever aí poder sedutor. A astúcia da primeira serpente, a malícia, a fim de que creiam na mentira e assim revelem ao Criador que merecem ser condenados. Cadê a graça aqui? Rejeitaram a verdade. Escolheram o antimachia. Então Deus vai enviar isso com poder sedutor para ver quem é quem. E se eles acreditarem na mentira, ao acreditar, revelarão ao Criador que merecem ser condenados, pois não quiseram a verdade, não aceitaram o caminho. Quanto a vocês, o Criador sempre soube que seriam vencedores através do aperfeiçoamento do seu espírito e através da fé na verdade. E por isso, agradecemos ao Criador por vocês. Vocês conheceram a verdade através dos nossos ensinos e assim tomaram posse do reino do Senhor Jesus Cristo, porque é conhecer a verdade que te coloca no reino. Portanto, alunos, irmãos, fraternidade, permaneçam firmes, seguindo fielmente os nossos ensinos da verdade, seja por voz pessoalmente, áudio, ou por escrito através das cartas. Que o próprio Senhor Jesus Cristo, que é o nosso Criador e Pai, que desde o início nos amou, nos dando esperança através da graça. Fortaleça as suas consciências para que sempre façam o bem, seja em atos ou em palavras. Aqui termina Tessalonicenses capítulo 2. Aos Tessalonicenses, ou Tesloniquiá, último capítulo, Tesloniquiá Bet, capítulo 3. Por fim, fraternidade de Tessalônica, desejem que nós possamos concluir a nossa missão de anunciar a verdade a todos. E que novas escolas façam o mesmo trabalho, sigam o exemplo de vocês, que façam como vocês fazem. Peçam ao Criador
que nos livre dos homens maus, pois estamos envolvendo todo o povo, toda a eclésia na missão do ID, em missão por todos, mas mesmo assim entendendo que a fé não é de todos. O Senhor é justo. Ele os ajudará na evolução para que vençam o mal e não sejam enganados pelos falsos ensinos e pelo anticristo, que é a isso que ele está se referindo no contexto do capítulo anterior, que não deveria ter sido subdividido. Confiamos no Senhor que vocês estão fazendo e continuarão a fazer as coisas que lhes ensinamos. Desejo que o Senhor guie suas consciências no amor até o reino. Peço em nome de Jesus Cristo, e aqui quando Paulo fala isso é usando as mesmas palavras dele, mais do que isso, o Espírito de Cristo está encarnado, está na minha consciência. Paulo está falando por Jesus, falando as mesmas palavras de Jesus. Paulo não está falando o seu ensino, mas a verdade de Jesus. Por isso ele diz, em nome de Jesus, na autoridade do ensino de Jesus, no mesmo ensino que ele, que evitem aqueles que se dizem cristãos, mas que não seguem a verdade. E sabe qual é a verdade aqui? Agora vocês vão se assustar. Olha esse capítulo 3 de 2 Tessalonicenses. Se afastem, evitem aqueles que têm nome de cristão. Senhor, Senhor em teu nome. Cristão, 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 cristão evangélico, cristão católico, cristão, 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 em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pedem tanto em nome dele, mas não seguem a verdade. Bem como daqueles que se dizem cristãos, mas são inertes, ociosos, apáticos, nunca ajudam em nada. Vocês sabem que devem seguir nosso exemplo, porque nunca fomos inertes, mas sempre estamos trabalhando, produzindo, e nunca nos aproveitamos de ninguém, pois até a nossa comida, quando estivemos em Tessalônica, assim como ele falou na carta aos Colossenses, assim como ele falou na carta aos Filipenses, ele está falando aos Tessalonicenses, pois até a nossa comida, quando estivemos em Tessalônica, era paga por nós mesmos, pelo nosso suor, pelo nosso trabalho. Nunca comemos coisa alguma às custas de alguém. Sabe o que ele está dizendo? Se você conhece alguém que diz que fala a verdade, mas vive disso, se afaste dele. Esse é o exemplo dos verdadeiros professores. Anunciar a verdade sem se aproveitar de ninguém, sem usar os bens de ninguém. Pelo contrário, trabalhamos arduamente, exaustivamente, cansados, de dia e de noite, tudo para não sermos um peso a nenhum de vocês. Nós até temos esse direito, você deve lembrar de Coríntios capítulo 9, mas se tivéssemos recebido salário, não poderíamos ser exemplos, modelos e referências para vocês. Será que vocês podem mandar isso para mais ou menos aí 1 milhão de pregadores? Avisa eles.
Os que querem anunciar a verdade precisam trabalhar e não podem viver da pregação. Foi isso que sempre ensinamos a vocês. Se alguém não quiser trabalhar, então também não pode comer. Digo isso, pois soube que alguns de vocês querem viver da verdade, não trabalham e ainda querem usar as roupas, a raiz é essa, dos sinônimos, alimentos, bens e dinheiro dos outros. Portanto, estão se intrometendo no salário dos outros. É isso que ele está dizendo. A esses ordenamos, assim como nosso mestre ordenou, que vão trabalhar como os outros, para que possam comer o seu próprio pão. Quanto a vocês, fratres e sors, irmãos e irmãs, nunca se cansem de fazer o bem. Se alguém não quiser seguir os ensinos da verdade, você pastor, cantora, você pregador, conferencista, cooperador, diácono, presbítero, pastor, diaconisa, pastora, bispa, bispo, apóstolo, apóstola, missionário, missionária, você que faz da verdade um ganho, uma fonte de lucro, para crescimento pessoal, para adquirir coisas pessoais, para enriquecer, você que prospera às custas dos outros, usando a cruz, a graça, o nome de Jesus, você que só está na verdade por interesses, porque achou uma fonte de lucro, a maior fonte de lucro. Escute isso aqui. Se você não quiser ouvir a verdade que confrontou teu ego agora, a tua realidade, se você não quiser mudar hoje, e quiser continuar no engano, então Paulo diz assim: se alguém não ouvir esse ensino da verdade desta carta, evitem ele. Evitem ele. Para que fique constrangido, para que seja isolado, para que fique envergonhado. Não é para considerá-lo inimigo. Não.
Evitar não é considerá-lo inimigo, mas é por amor a ele. Evitar é para corrigir ele, para que ele veja que ninguém o apoiou. Esse é um dos grandes erros da cristandade. Quando alguém erra, sempre tem um grupo que vai lá abraçar. Isso não dá certo, porque isso alimenta o ego da pessoa e faz com que ela não se arrependa, ela acha que está certa. Quando alguém errar, todos devem isolar. E a pessoa isolada, ela vai dizer, poxa, será que só eu estou certo? Então todos estão errados? Evidente que não. Todos estão certos e eu estou errado. E assim ela se constrange. É para que ela enxergue, é por amor a ela. Mas corrijam ele para que ele enxergue seu ego mau, seus erros. Que o próprio Criador da paz lhes dê a paz em todo o tempo e de todas as formas. Eu, Paulo, escrevo esta saudação final de próprio punho com as próprias mãos, como sempre faço, para autenticar, legitimar as minhas cartas. A graça do nosso Supremo Mestre, Jesus Cristo, esteja com todos vocês. E aqui encerra o 3º capítulo e toda a carta de Tesalonicenses. Que lindo. Identidade.